Fala pessoal, mais uma vez, mais um podcast, EliteCast, trazendo sempre personalidades para estar conosco e nada melhor de estar, né, aqui compartilhando momentos ímpares com patrocinadores, apoiadores que acreditam nesse espaço, nesse momento de uma comunicação assertiva, que sempre, né, edifica e eleva profissionais de garbo, os quais nós sempre fazemos questão de escolher a dedo para estar aqui conosco, tá? E hoje também não foi diferente, logo já vou dizer a surpresa que quem está conosco, e imediatamente agradecendo, né, a Tifsin, a churrascaria, que está há mais de 90 anos aqui conosco, que está aqui apoiando o nosso projeto, também a Pingolelê, uma empresa de alta qualidade no ramo têxtil e também no segmento infantil, e Encantos de Mel, onde tem vários alimentos de qualidade e também aqueles biscoitos aí artesanais feitos aí pela empresária de qualidade, que é a Fernanda, trazendo sempre os melhores biscoitos especiais para a gente. Então, galera, é com muita satisfação que hoje trago a super diretora, né, empreendedora, né, que eu faço parte, sou suspeito de falar, porque eu apoio, né, e também faço parte aí do grupo de alunos, né, da escola onde ela faz essa parte de direção, e é uma satisfação estar aqui comigo hoje, do meu lado, fazendo parte do EliteCast, a nossa super Tatiana, né, que é da Rockefeller, diretora, um dos maiores centros aqui de escola de inglês da nossa região, trazendo sempre o melhor para a gente. Nós vamos desmistificar alguns segredos, algumas peculiaridades, como começou a história aqui da Tatiana dentro desse lado de empreendedorismo e também edificando o lado cultural da nossa cidade. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Muito obrigada, Silvio, um prazer estar aqui. Obrigada por me receber, por acreditar no meu trabalho, no trabalho da Rockefeller, né? E vamos bater um papo gostoso. Vamos ver o que você tem preparado aí para nós. Vamos lá. Vamos começar o estilo matador, né? Sim. A nossa trajetória, né? Eu tenho uma trajetória, a Tatiana tem uma trajetória. Como deu início, né? A vontade, você já tinha esse lado de cunho empreendedor dentro desse seguinte segmento. A Tatiana foi convidada porque ela tinha uma situação de um destaque em uma outra empresa. Como deu início a esse projeto? A empreender aqui na Rockefeller Blumenau. Bom, o meu movimento foi um movimento bem individual, né? Enfim, a Rockefeller ela já existia quando eu cheguei. Então já era uma empresa que já estava consolidada aqui em Blumenau, né? Aí com as minhas sócias, a Tiana e a Gabriela, um beijo para elas. E aí eu cheguei junto à Rockefeller Blumenau por necessidade da minha maternidade. Eu já fazia carreira, né, uma empresa de cosméticos, uma grande empresa nacional de cosméticos aqui, né, não vou citar o nome de Sim. Uma grande empresa de cosméticos, já estava há alguns anos, né, há mais de 6 anos atuando nessa empresa, né, fazendo um papel de gestão, né, e cuidava de uma regional, então estava muito tempo viajando, e aí eu decidi ser mãe. E naquele momento eu percebi que essa carreira, ela não cabia mais para mim. E desde criança eu sempre tive desejo de ter um negócio, né? Então não tivemos na família ninguém que abriu esse caminho e eu sempre me despertou assim uma curiosidade, um interesse genuíno em querer movimentar algo através do meu trabalho. E aí eu comecei, né, logo após a maternidade, a buscar negócios que fizessem sentido para mim. Porque eu sempre acreditei que empreender vai além apenas de você olhar o resultado final. Eu acho que é sobre a jornada, né? É sobre aquilo que você realiza quando você acorda de manhã, né? O que faz sentido para você. E foi quando eu tive a oportunidade de conhecer então a Rockefeller, conhecer as meninas que precisavam de uma diretora na época, até mesmo para uma situação de expansão. E quando eu entrei já foi para que a gente pudesse expandir juntas então com mais uma unidade de Rockefeller em Blumenau. Então aí a gente se conheceu, tive a oportunidade de conhecer melhor a marca, entender, me apaixonar por ela, entender todo o processo, ver que fazia sentido e aí então apostar aí todas as minhas fichas, os meus recursos para que a gente pudesse empreender juntas na expansão da Rockefeller em Blumenau. Excelente. E quando a Tatiana, né, no momento talvez, né, mais longínquo, imediatamente não tão longínquo, que a Tatiana entendeu e verificou dentro da sua, né, perspicácia do lado empreendedor, que foi um ponto culminante que deu vamos dizer, esse diferencial no sentido de dar aquele solavanco, né, para a Rockefeller explodir. Né? Hoje não tem
Eu nunca ouvi falar dessa escola de inglês na cidade. Não, não tem. Então, tem esse aporte desse diferencial também. O que te marcou nesse sentido que fez a Rockefeller ser o que ela é hoje? Sim. Eu acho que o desafio, para mim, quando eu cheguei, ela já era uma empresa que já era conhecida, estava consolidada e respeitada em Blumenau. Então eu cheguei próximo ao aniversário de 10 anos, ali 9, 10 anos da Rockefeller, né? Hoje a Rockefeller tem quase 17 anos. Então, chegar nesse momento para mim e poder expandir ainda mais a marca foi um momento de entender aonde nós não tínhamos chegado ainda, né? Quais são os parceiros, onde o nosso propósito não chegou, como que a gente trabalhava para que as pessoas pudessem conhecer profundamente a Rockefeller. Então, esse foi o trabalho diário, e isso é trabalho de formiguinha, né? Trabalho com equipe, trabalho com pessoas, né? E o principal, com os alunos, com quem edifica, está do nosso lado, porque são eles que fazem a sustentação do nosso negócio a longo prazo. Sim. Ninguém faz nada sozinho. Sim. Então, assim, tudo que eu pude fortalecer dentro do negócio, as minhas iniciativas só fazem sentido porque tem toda uma pirâmide, uma base de pessoas, né, que está junto no mesmo propósito fazendo acontecer. E é verdade. Existe uma frase que eu, às vezes, né, gosto de citar, que a educação é uma das maiores armas, né, que a gente usa para consolidar e alicerçar, né, o mundo atual, né? Ou seja, não existiria um mundo atual com conhecimento, né, hoje lançamento de iPhone 17, enfim, por conta de uma boa estrutura, de uma base, né, educacional. Então, sim, foi o trabalho que você foi edificando ali dentro dessa parte junto com as pessoas. Junto com as pessoas, né? Isso. E dentro desses desafios do lado empreendedor, algumas vezes você viu situações pontuais. Em algum momento, tipo uma situação que me balançou, eu acho que eu vou dar um momento na minha mente, vou quase querer ter um momento meu, vou desistir. Mas eu não queria desistir. Mas sim, teve algum momento que balançou a Tatiana? Não? Bom, essa foi até o momento, é a minha primeira experiência empreendendo. E é uma mudança de ciclo, né? Uma virada de chave de você estar dentro já estar, né, com uma carreira dentro de uma empresa, né, de âmbito nacional, algo que você consegue promover, né, de você conseguir crescer, de você ter um sentido de estabilidade. E o empreender é algo assustador, né? Então, assim, entender essas diferenças, conseguir conciliar e não ser tomada pelo medo, continuar acreditando naquilo que você faz e trabalhar para que os resultados possam fazer a manutenção também do teu negócio. Então, assim, porque você tem uma responsabilidade sobre pessoas, você tem uma responsabilidade com você. Então, acho que, assim, foram tantas coisas que aconteceram nos últimos anos que fazem com que a gente possa ter um medo ainda maior, mas a coragem precisa vencer, né? Então, assim, eu posso te citar o exemplo clássico, já logo de cara, logo assim, quando a gente abriu a nossa expansão, então a nossa unidade na Humberto de Campos, a gente teve ali 3 meses depois da abertura a chegada da pandemia. Então, assim, a gente teve uma semana de aula, né, de portas abertas, e a gente já automaticamente teve que fechar e ir para o método live, né? A gente teve que conquistar esse novo meio para poder estar presente com as pessoas e com os alunos, né? É uma felicidade imensa ter acertado na marca, né, que é a Rockefeller, porque o franchising se preparou muito bem, sempre uma empresa que tem o seu DNA inovação, então ela já... com uma semana de portas fechadas, a gente já retomava as aulas com um novo meio que até então ninguém conhecia, que era o Zoom, plataforma digital, aulas ao vivo, né? Então, por a gente já ter uma plataforma de aulas, já estar nesse cerne da inovação, para nós a adaptação foi muito rápida. Então, isso foi a manutenção do nosso negócio. Mas as preocupações vieram junto, né? E com isso vieram outras ao longo dos anos, né? Então, a gente, nos últimos 5 anos, perdeu 2 endereços da nossa unidade mais antiga, né? A primeira unidade. Então, isso abala as estruturas de qualquer empreendedor, né? Porque, especialmente quando você está numa questão de franquia, você precisa fazer uma adaptação e buscar um novo endereço e fazer toda uma realocação. Então, é quase como abrir novamente o negócio, né? Não é só mudar as coisas. Então, isso gera também novos investimentos,
gera uma insegurança, gera perda de faturamento, mas a gente, ao invés de olhar com os olhos do medo, colocar essa lente de que estamos perdendo, de que mais uma vez a gente tem que investir, que mais uma vez a gente escolheu a lente da coragem, de entender que também vai abrir novas oportunidades, que também vai ser frutífero, porque se a gente coloca o nosso coração e a nossa ação nisso, a gente sabe que vai ter bons frutos. Então a gente faz com a maior alegria e dignidade que a gente pode, né, os nossos valores, e a gente assume esses riscos e peita e continua em frente. Eu acredito que dentro da linha do empreendedorismo não existe ninguém que começou 100% vai dar tudo certo na minha vida. A não ser que aquela pessoa vive numa bolha ou imediatamente, né? Às vezes, dependendo do pai, que é o dono da empresa, né? Que geralmente o pai quer instigar, né? Aquele questão de herdeiros, né? Quem já tem ali uma que parece ser mais facilitada. Tecnicamente. Ou tem aquele pai que é mais old school, né? Que é aquele que te coloca lá para varrer o pátio, né? Como eu citei um momento, tem um exemplo que eu até citei no outro podcast, de uma situação que o filho do dono dessa Toyota ia passar por... Ele foi promovido, ele estava varrendo o pátio, ele cuidava da cancela, depois do estacionamento, depois, por último, ia para o escritório para depois... Sim. Então tem um processo, mas esse com certeza vai dar valor, né? Esse mundo e esses desafios aí bem pontuais, como você também, dentro de uma base consolidada, te fez você, num momento de dificuldade, ser a pessoa forte, né? Onde somente os fortes sobrevivem, né? Eu sempre falo dentro dessa linha, que é uma frase assim, que eu entro dentro de uma linha mais militar também, né? E, por exemplo, assim, Tati, o lado perceptivo e real dos alunos, né? O que você achou que é a tua marca, ou imediatamente, que vem de dentro dessa visão desses alunos, né? Desses instruendos, que fazem com que consolide essa visão imediata da Rockefeller? Então, assim, os nossos alunos e a relação que eles têm com a escola, eu gosto de dizer que realmente é isso, a palavra é essa, é relação, né? Então, para nós não é aplicar o método, para nós os nossos valores, os nossos princípios, né? Que a gente caminha para essa excelência, né? Afinal, a excelência não é um lugar confortável, é um lugar que você continua buscando sempre, né? E trabalhar com pessoas, no âmbito geral, é algo que instiga você a continuar aprendendo, né? Porque pessoas, a cada dia, conforme vai mudando as gerações, conforme vão mudando os hábitos, né? Conforme o mundo vai girando, né? O mundo era um antes da pandemia, hoje é outro, as pessoas também. Então faz com que a gente tenha que continuamente buscar se desenvolver, buscar estar atentos para que a gente possa se desenvolver. E através disso a gente consiga entregar verdadeiramente para os nossos alunos o processo de aprendizado, né? Enfim, o aprendizado ele não vai acontecer sozinho, né? Não existe nenhum conteúdo, fórmula mágica, nada que faça você aprender alguma coisa no qual você não queira. Então, para nós, essa relação é isso. São os alunos que chegam com um desejo, que chegam com um sonho, ou que chegam com uma necessidade muito pontual, que, né, enfim, preciso aprender, como a gente já teve aí vários casos de alunos que queriam viajar, morar no exterior, que estavam no processo de visto, há muito tempo não conseguiam, e junto conosco, trabalhamos juntos para que eles conseguiram visto. Então, assim, fazer parte da vida das pessoas, entender que esse relacionamento, não importa por quanto tempo ele dure, enquanto ele está ali, nós estamos aprendendo e nós estamos ensinando. Então, essa é a relação que a gente constrói com as pessoas que fazem parte da Rockefeller. Excelente. A Rockefeller, nós sabemos que existem algumas escolas, né, de inglês, algumas com tempo de casa, outros com menor tempo, né? Mas aquelas que realmente se consolidam, né, no mercado atual são aquelas que justamente tendem, né, no seu corpo, né, na parte corporativa aí, ter um bom relacionamento, como você falou, com a empresa, do professor imediatamente com os alunos, e não só ter aquele lado também só do cunho financeiro imediatamente, né? O que você acha, né, dentro da sua opinião, dentro desse lado, né, desse empreendedorismo imediatamente das escolas de inglês, que faz com que a Rockefeller se destaque tanto em relação às demais, né? Primeiramente, eu acredito que nós vivemos numa sociedade, seja aqui em Blumenau, seja Santa Catarina, seja nosso país, onde a educação precisa ser valorizada, né? Então ela precisa crescer. Especialmente quando a gente fala de idiomas, a gente sabe que existe uma fatia muito grande, a maior fatia, né, uma fatia, na verdade, pequena das pessoas que são realmente fluentes, que têm desenvolvido aí o segundo idioma, né, como o inglês ou o espanhol, enfim.
mas especialmente o inglês, porque ele é a língua mundial. Então, o que nos diferencia hoje, do que eu posso falar de mim, o que eu acredito como Rockefeller, é o que nós realizamos, o que nós entregamos, né? Então, mais do que palavras, mais do que um quadro de missão, né? Mais do que um belo discurso, às vezes até de vendas, é o que a gente entrega na prática. E isso a gente sente através dos nossos alunos, né? Como eu te disse, são aí basicamente 17 anos de história aqui em Blumenau, onde a gente realiza através de uma marca, né, que acredita no ensino, uma marca que acredita no desenvolvimento das pessoas e uma marca que promove isso. E hoje não são só escolas consolidadas, né? A gente vê aí pós-pandemia um mundo que se tornou com portas abertas para o ensino em diversas camadas, né? Hoje o digital entrega muito também, né? Esse é um exemplo, a gente está aqui agora gravando para o digital. Então, assim, o digital também entrega. Então, eu digo com uma certeza absoluta que tem espaço para todo mundo. Tem espaço para quem quer aprender de verdade, busque o caminho que vai fazer com que você consiga aprender. E aqui na Rockefeller, o que eu posso te dizer é que a gente, se você realmente busca, se você quer fazer algo especial em menos tempo, ter uma entrega, uma fluência real, nós temos um compromisso de fazer isso acontecer com você. É interessante, e como eu citei anteriormente, né, eu não ia falar, mas agora eu vou falar, o que acontece? Eu faço VIP, né? Então o que acontece? É como se fosse trazendo para mim ali um personal trainer, um treinamento individualizado, né, que essa palavra também é oriunda do inglês, né? Um trabalho individualizado do educador ali, no caso do professor, e com certeza você vai ter uma fluidez, cara, muito melhor, né? Em relação, né, lógico, tem que se adequar às situações de horários, né, dentro das turmas, enfim, a disponibilidade do horário do professor com o empreendedor, né, o empresário. Então, o legal que a Rockefeller também oferece, que foi um diferencial em relação até a algumas outras escolas, né, que tem uma certa dificuldade para fazer esse grau de aplicabilidade dentro dessa parte prática, até porque alguns empreendedores, né, eu vejo pelo meu caso, tem meus horários limitados, então, e o empreendedor, algo que sempre amarra ele é o quê? O fator tempo. Sim. Né? O tempo é o senhor da verdade, sempre falo. E esse tempo, se a escola também não tende a ter um pouco daquela vontade de ter uma flexibilidade, também vai dificultar o processo de ambos, né? Então é um diferencial também, já fazendo essa ressalva aqui no caso desse diferencial aqui eu faço, sou aluno, né, da Rockefeller, né? E dentro dessa missão, né, da Rockefeller, né, a parte de excelência, esse lado da fidelidade, né, o que tipo a Tati pode citar dentro dessa garantia, dessa prática do seu aluno do dia a dia, o que diferencia, assim, que novamente coloca a Rockefeller sendo essa potência? E acredito que assim, desde a sua existência, né, a Rockefeller ela foi fundada com uma base na inovação, em trazer um método que realmente entregasse na prática, né, a fluência, ou seja, né, para que desde o primeiro dia de aula você já tenha essa habilidade sendo transformada, porque assim, é como um músculo, né, você precisa praticar, não é uma etapa onde você começa lá só estudando, só escrevendo, só e adaptando para você chegar na fluência, né? Então a gente vai desde o primeiro dia de aula. Então assim, esse compromisso com a fala, com a conversação, né, com essa fluência real, ela é para nós tão séria que a gente faz aí o treinamento da nossa equipe de forma contínua para que eles possam estar aptos para aplicar o método Rockefeller. Então, assim, em primeiro lugar, o método vem. Em segundo lugar, o que faz parte de quem nós somos, do nosso DNA, que eu já citei ali, né? Sim. Faz parte do nosso DNA, na excelência, são os nossos valores e o nosso propósito. Então, a gente sabe que nós estamos na prestação de serviços. E mais do que serem aplicadores de métodos, nós somos pessoas que acreditam nas pessoas. Nós investimos nas pessoas. Então, a gente investe nos nossos profissionais, a gente tem toda essa linha para que eles também consigam trazer essa cultura, que eles consigam transformar e entregar para os nossos alunos da mesma forma, né, o mesmo objetivo, como eu te disse. Então, é uma cadeia de pessoas que acredita na educação, é uma cadeia de pessoas que acreditam no método,
que acredita que faz a diferença dentro de sala de aula, que se enxergam como líderes de outras pessoas e que sabem a responsabilidade que eles têm com as entregas. Então, o nosso acompanhamento do trabalho, o acompanhamento individualizado, você citou agora há pouco que a gente tem aí o VIP, que é para quem realmente não consegue se encaixar num horário de turma com outros alunos, ou para pessoas que precisam, né, que às vezes elas não estão assim tão dispostas a estar vulneráveis no processo de aprendizado frente a outros alunos e quer fazer esse período um pouco sozinha, e tudo bem, né, a gente também encaixa nisso, mas todos os nossos alunos têm um processo individualizado. A gente acompanha isso através da nossa coordenação pedagógica. O pedagógico ele é tão sério para nós, né, em base escolar, que a gente faz acompanhamento de todos os nossos alunos. Porque a Rockefeller não é uma escola que vai passar um aluno por passar. E ali na frente a gente compensa, depois a gente vê. A Rockefeller, a cada livro que entrega, ela tem um propósito de fechamento e de conquista real de fluência para que ela possa ter continuidade. Então é um processo que tem começo, meio e fim. Não é um processo que vai chegar ali e a gente vê. Não é um processo que agora eu formei, mas aí eu preciso agora ver um curso para eu aprender a falar. Né? É um processo completo que tem começo, meio e fim. E para que ele tenha sustentabilidade, né, a gente está acompanhando individualmente cada aluno. Então o professor tem um olhar no desempenho de cada aluno, as notas e avaliações são pelo desempenho aquilo que o aluno produz, e através disso esse é o nosso compromisso, de prestar atenção naquela pessoa, prestar atenção no Silvio, como o Silvio está observando, como ele está ouvindo, como que ele está retendo, como que ele está verbalizando, para que a gente entenda como vai ser a evolução dele ao longo. E aí esse é o nosso compromisso, né, com os nossos alunos, independente da idade, né? A gente tem inglês aí a partir dos 6 anos, então são crianças, são adolescentes, são adultos, são idosos, a gente tem também idosos, a gente tem história aí de alunos de mais de 80 anos que também tiveram o propósito de estudar com a gente, então a gente sente que está agregando e fazendo a diferença na vida da pessoa naquele momento. Excelente. Dentro desse grau de vivência, né, Tatiana, eu vejo também você citando na minha vida de construção, de 30 anos de exército, que gradualmente eu não me via comandando mais de 1.500 homens, numa missão exterior, numa missão de âmbito nacional, enfim. Sim. E muitas vezes gerava uma situação de você fazer a gente chama voz de comando. E a voz de comando requer que ela passe uma nitidez, uma clareza na dicção, na postura, que não é só a fala, a dicção propriamente, mas a postura, de forma, né, que vou abrir um segredo, eu ficava treinando na frente do espelho, porque eu tinha que comandar primeiro 50 homens, depois 100, 200, 500, 1.000, 1.500 foi o máximo. E daí o que acontecia? Se eu não acreditasse nem em mim mesmo, como é que eu ia liderar? Né? Geralmente o gorila alfa é o mais forte, então, mas só que ele não tem que só ser mais forte na estrutura física, mas sim mental, emocional e tomar atitudes, né? Muitas delas moldadas por dimensões, às vezes dentro de um grau de um alicerçamento que você acredita 100% vai dar certo, mas, como tudo na vida, pode ter um percentual de não ter aquela exatidão. Sim. E uma das principais características dentro desse lado da liderança, né, que é a Tatiana hoje, né, dentro dessa linha de comando, vamos dizer assim, liderança propriamente na escola, fazendo um gancho ali com o exército, né, Sim. Mostrou-se que é um fator assim que, esse diferencial aqui, essa minha linha de atuação, funciona dessa forma, Silvio. Acho que você falou a palavra exata, crença. Né? Então, assim, o primeiro ponto é como você trabalha em cima daquilo que você acredita. Então, quando eu disse que eu escolhi a Rockefeller, é porque eu acredito na marca, porque os nossos valores colidem, né? Os nossos valores, eles são iguais, né? Então a gente acredita nas mesmas coisas. E quando você tem uma forte crença, quando você acredita naquilo que você faz, se torna muito mais claro você conseguir transferir isso para as pessoas que estão com você. Porque as pessoas que estão com você, elas estarão porque também acreditam nas mesmas coisas. Então, para mim, hoje, como líder na escola, eu acredito que o que faz a grande diferença, além da voz ativa, como era no teu caso, ter uma voz ativa para você comandar naquele momento, para mim é a escuta ativa. Trabalhar com pessoas, o principal é você saber ouvir. Para você conseguir identificar necessidades que as pessoas têm, você precisa aprender a ouvir.
E não é um ouvir para responder, é um ouvir para compreender. É um ouvir livre de julgamento, é um ouvir para que você possa fazer uma análise, para que você possa, a partir disso, ter um acolhimento, para que a partir disso você possa trabalhar o que precisa ser trabalhado. Então, hoje, para a liderança, e é o que eu trago e gosto e ensino aí para as pessoas que trabalham comigo, é aprender a ouvir. Tanto eu, na minha liderança como gestora, aprender a ouvir os teachers, aprender a ouvir quem está na DM, quem está no comercial da escola, né? Quem está lá na zeladoria da escola, quem está na coordenação da escola. Então, as nossas trocas são ricas e nos permitem aprender porque eu estou ouvindo. E a partir do momento que eu consigo ouvir, eu consigo identificar quais são as necessidades e trabalhar através delas. Porque daí a gente está trabalhando juntos. Então, isso faz com que a gente continue a crescer. A mesma situação vale para os nossos teachers, por exemplo, em sala de aula. Como que um professor vai conseguir entender o desempenho do Silvio se ele não consegue prestar atenção e ouvir o Silvio com uma escuta ativa? Então, ele presta atenção em você, ele entende você, ele conversa com você. Ele vai chegar um dia que talvez você não teve oportunidade de estudar tanto aquele dia, de fazer a lição, né? E aí você vai chegar em sala de aula, você teve um dia difícil lá fora, várias coisas aconteceram com você, e você chega na escola e às vezes isso transborda para as pessoas ao teu redor, vai transbordar lá no teu teacher. Mas se ele está prestando atenção em você, se ele está te escutando, ele vai conseguir te acolher naquele momento, ele vai conseguir te entender e ele vai daí conseguir conduzir o que você precisa. Entendi. Dentro dessa linha de explanação e de visão de futuro, né? Hoje a Rockefeller, como eu disse anteriormente, tende a ter uma linha do campo de divulgação assertiva, com um marketing dirigido, não um marketing, vamos dizer assim, um termo agressivo que não condiz com uma verdade que ela preconiza, né? Sim. Até porque, como eu falei, eu falo como no segundo momento ouvindo externamente, no primeiro momento sendo um aluno propriamente, né? Então eu tenho isso dentro de uma visão pontual da prática a qual você citou anteriormente. E dentro dessa linha de visão, para que a Rockefeller continue se destacando, sendo alvo de elogios, sim, que a gente verifica nas redes sociais, enfim, até da última turma que se formou, né? Sim, teve várias... mais de 50 formandos. Mais de 50 formandos, né? Eu vi ali no primeiro dia mais de 8 mil insights do pessoal verificando ali, pô, como é que foi, como não foi, que legal, não sabia que era assim, né? Quantos módulos são para ter uma fluência real assim nessa parte de construção ali do vocabulário, ou enfim, uma fluência no inglês propriamente? Então, assim, no método adulto são 6 livros, né? Ou seja, 6 semestres. E esses 6 semestres, eles podem levar até 3 anos, se você fizer realmente ali no primeiro semestre, ou pode ser encurtado também, se você pega aí um intensivo, que daí a gente faz aulas diariamente, né? Encurta o prazo, né? Ao invés de ser 2 encontros na semana, a gente faz ali 4 encontros na semana, dobra, né? Aí a quantidade de encontros, por isso que o nome intensivo é intensivo. Na faculdade mesmo, né? Era o concentrado. É isso, então assim, tem uma intensidade, na verdade é uma imersão, né? Algo também bem bacana, mas a pessoa precisa estar disposta a querer estudar porque é bastante conteúdo. Sim. Então ela vai levar ali 3 anos. E quando ela chega no final, ela está entrando lá no nível C1 do quadro comum europeu, que para quem não conhece é uma referência que nos ensina, nos mostra o que é fluência, na verdade, né? Sim. Porque às vezes a fluência também passa aquela coisa assim, mas a minha escola disse que eu sou fluente, né? E às vezes não é. Então, assim, para você entender o que é fluência, então tem ali umas diretrizes que te explicam um pouquinho o que esperar, e nós acompanhamos essas diretrizes aí mundiais. Sim. Dentro dessa visão, né, de como eu falei anteriormente, de futuro, próximos projetos, né, que deslumbra, no caso, né, hoje aqui com a Tatiana, para o futuro imediatamente aí que já estamos aí próximo, né? Imediatamente de termos, vamos dizer assim, a gente está mais próximo do final do ano do que do início, né? Sim. Então, para o próximo ano, que a Rockefeller já deslumbra para ter esse diferencial que vem se mantendo uma constância aí de crescimento. Então, nós acreditamos na expansão, sabemos aí que a gente tem uma grande oportunidade, né? Recentemente, nós tivemos a perda de um dos endereços que eu comentei com você, né? Um local aí que virou um prédio, né? Então precisou ser demolido. E a gente está analisando, então, a cidade, a gente está analisando como expandir, aonde expandir, né?
E além disso, é claro, através das nossas parcerias, a gente tem muitas empresas parceiras com histórias incríveis, né, de sucesso, aí, empresas que são consolidadas e que acreditam na Rockefeller para desenvolver os seus profissionais. Então, a gente expande através das nossas parcerias, nas escolas, por exemplo, um dos grandes parceiros que a gente tem é o Colégio Adventista de Blumenau, então onde a gente também mantém sala de aula. Então, a nossa sustentação de crescimento é continuar investindo em pessoas, é continuar investindo naquilo que a gente acredita, fazendo o nosso melhor e olhando para Blumenau com um olhar carinhoso, entendendo que é uma cidade próspera, abundante, que tem um espaço e merece mais uma Rockefeller. Então a gente está estudando isso aí com carinho. Entendi. Tati, dentro de uma linha, de uma visão do lado da Tatiana, né, imediatamente como a diretora da Rockefeller. Sim. E tem pessoas, né, que são seguidoras do EliteCast que nesse exato momento, né, deram aquela florada até pela sua locução aí, mostrando uma vontade de também empreender. Né? Então teria algo mais pontual que seria da própria Tatiana em relação, na minha visão, meu ponto de vista, eu acredito que para mim essa linha de atuação seria interessante. O que a Tati pode citar dentro dessa linha? Na linha da educação? Isso, educação, legal. Empreendedorismo, né? Em geral. Em geral. Bom, eu acho que empreender é um ato de coragem. Então, se você tem coragem, se você acredita naquilo que você vai fazer, eu acho que você deve investir em você. Porque eu acredito que é um investimento no seu potencial. É um acreditar profundamente em você. E entender que não existe garantia. Mas, de novo, nada na vida vai te dar garantias. Né? Você pode estar muito bem, ter uma carreira consolidada em empresas e, de repente, né, isso também ruir. E talvez o mercado também não se abrir mais. Então, não existe estabilidade. Sabendo disso, descartando essa máxima, eu acho que é um ato de coragem, é um ato de amor, é um ato de entender aonde você quer investir seu tempo, onde você vai investir seu recurso, né? E especialmente é aquilo que você vai fazer crescer. Então, acreditar em você, buscar estudar, buscar crescer a tua perspectiva, ampliar o teu horizonte sobre o negócio que você está querendo investir, mas especialmente você precisa acreditar nesse negócio, né? Porque são muitos percalços no caminho. Né? E independente do que você faça, você vai lidar com pessoas. Então, o primeiro passo também está aí, né? Aprender a lidar com pessoas. Né? Então, eu vejo muitas pessoas hoje que falam exatamente isso, né? Eu não gosto de pessoas, né? Eu sou de números, não sou de pessoas, né? Não sou de humanas. Mas nós todos somos humanos. Então, e nós todos precisamos de número. Então, empreender está dos dois lados. Você precisa saber lidar com pessoas e você precisa saber fazer as contas. Sim. Dentro da visão da Tatiana de Borba Ricardo. Sim, olha. Uma consideração que seria importante, que marcou a sua vida, dentro desse lado, pode ser como empreendedora, como mãe, como diretora, né, da empresa de Garbo, ou imediatamente que possa construir e edificar novos sonhos, como eu citei anteriormente, mas resuma, né, esse momento da empresa, né, de sucesso que é a Rockefeller. O que você poderia usar, ou uma palavra, algo dentro desse sentido? Para resumir, o que é a Rockefeller hoje, o conjunto da obra, momento, isso. O conjunto da obra da minha vida, da obra da Rockefeller, okay? Então, enfim, eu acho que, em primeiro lugar, na minha vida, a única coisa que eu tenho é gratidão. Todas as coisas que eu passei me tornaram a pessoa que eu sou hoje. Sobre a Rockefeller, então, também a palavra que eu tenho sobre a Rockefeller é gratidão. Porque é uma empresa que me possibilita trabalhar o meu propósito diário. Mais do que ter um negócio, eu tenho um motivo para fazer acontecer. Porque nos dias mais difíceis que a gente sempre tem, né, ter um propósito faz a diferença na nossa vida. Saber que aquilo que a gente faz diferença. Né, e que a gente toca a vida das pessoas, transforma verdadeiramente. Então, se é para resumir já a Rockefeller, para quem está nos assistindo aqui, quem talvez ficou instigado em querer conhecer um pouco melhor, nós somos essa escola que pega na sua mão e que, se você realmente tem a vontade, nós vamos pegar na sua mão e vamos fazer você atravessar conosco essa ponte de realização dos teus sonhos, para que você possa ter uma integração, né, com um mundo que é tão amplo e está ao teu redor e às vezes você não consegue alcançá-lo porque está te faltando exatamente um idioma a mais. Então, aprender um idioma não é só para viajar, por exemplo. É para você reconhecer melhor o mundo.
Então é isso. Excelente. A gente pega na tua mão. Excellent, congratulations, né? Então, Thank you very much. olha só, estar hoje com a nossa amiga Tatiana é uma satisfação, né? A gente tem a gente vira amizade, tem um grau de amizade, Sim. e imediatamente a gente começa a ser fã, né, daquelas amigas que edificam, né, ou autoedificam as pessoas que a gente imediatamente goste, né? E é o que a Rockefeller vem fazendo. Imagina, o conhecimento, né? Como citando o Mário Sérgio Cortella, o conhecimento não é só um grau de quilagens de papéis norteados, né, numa ilha do conhecimento, mas sim de você fazer uma escolha assertiva para estar norteado desse conhecimento, para ele lhe colocar a um degrau à frente, né, no seu crescimento espiritual, seu crescimento profissional, realizando os, né, dreams, né, sonhos aí, pessoas para conseguirem vistos, enfim, várias situações. Então, agradecendo muito a participação da minha amiga Tatiana, né? E também, se não fosse nossos apoiadores também, Tivesen, né, Encantos e Mel, imediatamente também agora a Pingolelê, que está conosco, sempre colocando e apoiando a cultura, né, de uma forma desse conhecimento agora também na linha virtual, né? Então, não seria possível a gente estar fomentando aí e trazendo tantos profissionais de garbo, né, que a gente se dispôs a trazer para formar, né, esse grupo aí de pessoas intelectuais e empreendedoras, diretoras, para estar aqui com o nome que já diz, né? EliteCast. Então, gratidão, Tati, muito obrigado. Obrigada a você, meu querido, pelo convite. Próximo encontro aí. Gratidão. See you next time.